Olá, meus amados irmãos e a todos aqueles que assistem os nossos vídeos, Facebook, YouTube, Instagram. Peço que vocês compartilhem para que o máximo de pessoas possam ter acesso assim a essas meditações, a esses estudos. E hoje eu decidi trazer assim para os irmãos uma pequena meditação sobre a pregação bíblica. A pregação verdadeira, o cerne da mensagem bíblica, aquilo que realmente saiu da boca dos profetas, da boca do próprio Cristo, dos discípulos, em termos de evangelismo. Por que eu decidi trazer esse assunto? Porque eu vejo hoje que a pregação da palavra, o evangelismo, ele começa um tanto equivocado. Atualmente as pessoas, elas querem pregar o evangelho, isso é bom. Só que nós precisamos entender que há uma maneira correta, uma forma bíblica de apresentar o evangelho. Como então começa a mensagem do evangelho que é pregada hoje em dia? Você pergunta, as pessoas vão pregar o evangelho para o pecador perdido dizendo: Jesus precisa de ti. Onde na palavra de Deus nós observamos que Jesus Cristo precisa das pessoas. As pessoas apresentam Jesus Cristo como se fosse um mendigo que chora, que clama, que não desiste, implorando ali para que o homem o aceite. Qual é a diferença dessa mensagem atual para a mensagem bíblica, para a mensagem verdadeira? Quero ler com vocês Mateus capítulo 3, versículos 1 até o 10, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós observamos então, meus amados irmãos, que a mensagem de João Batista, o Novo Testamento começa então, o Evangelho começa justamente com uma mensagem de arrependimento. O pecador, para que ele possa ser verdadeiramente conduzido à palavra de Deus e à salvação, ele precisa, em primeiro lugar, cair em si e entender quem ele é no plano de Deus. E, infelizmente, as pessoas estão querendo inverter essa situação. Nós observamos, então, aqui que depois o próprio Cristo, ele foi batizado por João Batista. Depois ele passa no capítulo 4 de Mateus, 40 dias e 40 noites no deserto, ali sendo tentado pelo inimigo e vencendo o inimigo pela palavra de Deus. Só a partir daí, então, é que ele começa o seu ministério. E o que Jesus Cristo começa pregando? Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer o seguinte: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a palavra que Cristo começou a pregar logo no início do seu ministério foi: arrependei-vos. Os próprios apóstolos, se você for observar, eles nunca perguntaram se alguém queria aceitar Jesus. Pelo contrário, eles bradavam em alta voz dizendo: arrependei-vos. Essa deve ser a nossa mensagem hoje. Essa foi a mensagem dos profetas no Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zé, Zacarias e demais profetas. A mensagem era arrependimento. E o que é o arrependimento? Para que nós possamos então começar a evangelizar, começar a falar da verdadeira palavra, para que o pecador verdadeiramente venha para encontrar-se com Cristo. Arrependimento, diferente de tristeza e remorso, é mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de direção. No Novo Testamento, nós vamos observar que a palavra arrependimento, ela traduz ali o termo grego metanoia, que quer dizer justamente mudança de pensamento, mudança de convicção. O próprio Jesus Cristo, ele ensina que é necessário que se tenha arrependimento para que haja salvação.
É o primeiro passo para que o pecador entenda a necessidade de ser salvo. Jesus Cristo então lhe declara que em seu nome o arrependimento para o perdão dos pecados deve ser pregado então a todas as nações. E isso ele vai nos mostrar lá em Lucas, capítulo 24 e versículo 47. Você vai observar que o próprio Cristo ele tem essa ideia de que para que haja o entendimento que o pecador precisa de Deus, ele precisa primeiro passar pelo arrependimento. Mas o que o homem precisa para se arrepender, afinal de contas? Primeira coisa, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele deve se afastar da sua maldade, ele deve reconhecer que ele sempre age baseado em suas emoções e vontades. O homem tem que reconhecer que é natural, é algo inato nele, que ele realmente já nasce fora dos padrões, fora do desejo de servir, de agradar a Deus. O homem ele já nasce realmente com o pecado em si. Então a primeira coisa que ele precisa se arrepender, mudar de mente, de atitude, mudar realmente, se converter dos seus pecados. A segunda coisa é da sua autossuficiência. O homem ele tem que entender que ele não é dono de si. O homem tem que entender que ele não pode, ele não é o senhor do seu destino, ele não é o senhor da sua vida, ele não é o senhor realmente deste mundo. Como eu sempre prego na igreja, ele não é a última cereja do bolo. O mundo não gira em torno, não gira ao redor dele. O mundo não é realmente aquilo que está debaixo dos seus pés. Esse homem ele tem que entender, assim como Jesus Cristo começou a pregar lá no sermão das bem-aventuranças. Jesus Cristo disse: bem-aventurados humildes de espírito. E é isso que é humildade, é você tirar essa autossuficiência de si e entender que você depende de Deus para todas as coisas. E a salvação também não é diferente. E a terceira coisa, além do homem reconhecer os seus pecados, além dele reconhecer que ele não é autossuficiente, ele tem que se arrepender da sua ignorância quanto ao conhecimento de Deus. Ele tem que buscar a cada dia conhecer mais esse Salvador, esse Senhor, que é revelado através da natureza, que é revelado através da criação, que é revelado através da sua palavra, que é revelado através da pessoa de Cristo. O homem tem que se arrepender da sua ignorância quanto ao conhecer a Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Portanto, meus amados irmãos, você que está assistindo, a mensagem do Evangelho para você é, em primeiro lugar, arrependa-se dos seus pecados. Quando você entende que você é um pecador e se arrepende dos seus pecados, você vai recorrer para o único que pode verdadeiramente te tirar dessa condição, te tirar da miséria do pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nós, cristãos, servos de Deus, possamos entender que a mensagem do Evangelho começa com um ponto importante, que é o arrependimento. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, para que você realmente venha a fazer parte dessa salvação gloriosa e bendita, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, que Deus nos ilumine sempre através da sua palavra. Tenham todos uma excelente semana e que Deus realmente venha abençoar a cada um de vocês, assim é claro, como também suas famílias.